A primeira rodada da batalha final pelo controle marítimo terminou, mas enquanto os lados se recuperavam e reforçavam, ainda havia atividade em torno da disputada ilha de Guadalcanal. Os transportes japoneses haviam se movido tarde da tarde do dia 13 de novembro, atrasados por 24 horas, mas não pararam. Uma força improvisada de cruzadores foi montada e combinada com a força de escolta destinada ao transporte para tentar bombardear o campo Henderson. Enquanto isso, as unidades operacionais sobreviventes da nossa frota base foram combinadas com outros navios para formar uma formação mais poderosa, pois mesmo que os canhões de 8 polegadas dos cruzadores pudessem perturbar o campo Henderson, os canhões de 14 polegadas seriam necessários para causar um dano realmente duradouro. O almirante Mikawa, visto pela última vez na primeira batalha da Ilha Savo, avançou na escuridão com 4 cruzadores pesados, 2 leves e 6 destroyers, uma mistura de designs antigos e novos. Os navios Suzuya e Maya atacaram o campo Henderson, enquanto o restante patrulhava caso forças da Marinha dos Estados Unidos da América estivessem presentes. Mas as forças remanescentes dos Estados Unidos da América da noite anterior haviam se retirado. Como se viu, alocar apenas 2 cruzadores pesados para o trabalho provou ser uma profecia autorrealizável. As operações da Força Aérea Cactus foram impedidas, mas não foram completamente desativadas. Como você pode esperar, os homens do campo Henderson não receberam muito bem este chamado de despertar no início da manhã. E ao amanhecer, as aeronaves restantes, incluindo os Dauntlesses do United States Ship Enterprise, que lançaram um ataque de apoio, começaram a enxamear os navios em retirada de Macau como um enxame de abelhas irritadas, afundando o cruzador mais antigo Kinugasa, primeiro incapacitando-o com torpedos e depois terminando com bombas de aeronaves que seguiram a mancha de óleo do primeiro ataque e infligindo danos suficientes na Maya que ela teria que voltar para casa para reparos, removendo-a do teatro para o futuro previsível. Eles também avistaram os transportes, que agora estavam criticamente expostos graças ao bombardeio medíocre da noite anterior. Eles então romperam a escolta de caças e enviaram 2/3 do comboio para o fundo do oceano, deixando apenas 4 dos transportes e um número igual de destroyers para continuar. Embora o almirante Tanaka tenha conseguido salvar muitos dos homens nos transportes que estavam afundando, trazendo rapidamente seus destroyers para o lado, nada pôde ser feito para a comida, munição e equipamento pesado como a artilharia que afundou com os navios. No 14º dia, a força muito mais pesada sob o comando do almirante Kondo rumou para o sul. Apesar de avistados e rastreados por 2 submarinos americanos, nenhum conseguiu acertar torpedos com sucesso. Mas alertaram a Marinha dos Estados Unidos da América que a Marinha japonesa estava retornando para uma 3ª noite. Esta força era composta pelo cruzador de batalha Kirishima, os cruzadores pesados Atago e Takao, e os antigos cruzadores leves Nagara e Sendai com 9 destroyers. Cerca de metade da força total já estava presente 2 noites antes para a primeira luta. Os Estados Unidos da América enfrentavam dificuldades. Quase todos os cruzadores disponíveis no início desta fase foram afundados ou seriamente danificados, e os poucos restantes eram necessários para proteger o Enterprise. Havia uma situação semelhante com os destroyers, e então Halsey olhou ao redor para determinar quais combatentes de superfície ele tinha que eram capazes de combate. Ademais, não podiam ser cruciais para a escolta de porta-aviões e precisavam ter combustível bastante para uma noite de alta velocidade e operações bélicas. Ele conseguiu encontrar um total de 4 destroyers, todos de unidades diferentes, além de seus 2 encoraçados, Washington e Dakota do Sul. Não era uma força enorme, fortemente inclinada para o topo com escolta fina e ação noturna que provavelmente viria torpedos na água e, claro, em grande desvantagem numérica em relação aos japoneses. Mas era tudo o que ele tinha, e então a formação partiu em uma formação em linha, com destroyers à frente, depois Washington e finalmente Dakota do Sul. Halsey os enviou para o norte a partir do Enterprise tarde no dia 13, esperando que eles chegassem na manhã do dia 14, ao que o almirante Lee, a bordo do Washington, respondeu por rádio: "O que você acha que temos, asas?" Como se viu, os navios americanos estavam operando significativamente mais ao sul do que onde Halsey realmente pensava que eles estavam. South Dakota também não pôde usar 2 das armas em sua torre frontal elevada. Os canos foram gravemente arranhados pelo impacto da bomba que ela recebeu defendendo a Enterprise. Após receber uma descrição detalhada do dano, o Bureau de Artilharia respondeu por rádio que as armas não seriam seguras para disparar.
O almirante Kondo manteve a maior parte de seus navios unidos, mas enviou escoltas para verificar os flancos por possíveis forças da Marinha dos Estados Unidos da América. Curiosamente, ao contrário das batalhas anteriores, ambas as forças entraram na área pelo nordeste, mas os americanos traçaram um curso sudeste depois disso entre as ilhas Savo e Flórida, antes de virar para oeste para se interpor entre o Campo Henderson e a linha mais provável de ataque japonês, enquanto a maior parte das forças japonesas se dirigiu para o sudoeste para passar a ilha Savo, com o objetivo de virar para o sudeste e seguir entre a ilha Savo e Guadalcanal, como geralmente faziam. Pouco antes das 23 horas na noite do dia 14, os operadores de radar a bordo dos dois navios de guerra americanos avistaram parte da formação japonesa a 18.000 jardas de distância na direção norte-noroeste. Cerca de 5 minutos depois, os japoneses avistaram os americanos. No entanto, o almirante Kondo agora cometeu um erro crítico. Ele e outros na marinha japonesa duvidavam da segurança de operar grandes navios de guerra nas águas congestionadas e rasas próximas a Guadalcanal. Isso, tanto quanto a velocidade mais lenta, impediu a marinha japonesa de enviar mais navios capitais como Yamato ou Nagato para lá. Bem, isso e o almirante Yamamoto não achava que usar navios de guerra para bombardeio costeiro era um uso valioso do tempo deles. Para ser justo, o Colégio Naval de Guerra dos Estados Unidos da América concordou com a avaliação de Kondo. Halsey enviou os navios de guerra não por vontade própria, mas porque eram as únicas unidades de superfície pesada restantes. Como resultado, Kondo pensou que os dois grandes navios eram cruzadores dos Estados Unidos da América e detalhou 2 elementos de sua força, com 2 cruzadores leves e 6 destroyers, para lidar com eles, enquanto os grandes atacantes seguiam para o Campo Henderson. Embora teria sido uma luta acirrada se sua avaliação estivesse correta, com base no desempenho das unidades de superfície dos Estados Unidos da América em ações noturnas até então, ele tinha certa confiança de que esses navios poderiam lidar com a formação americana relativamente fácil, ao menos em termos de afastá-la com baixas, se não destruí-la por completo. A ação começou às 23h17, quando os encouraçados dos Estados Unidos da América abriram fogo contra o cruzador Sendai e seus 2 destroyers de escolta, usando radar para estimar distâncias para as armas. Uma das melhorias do Almirante Lee foi fornecer fones de ouvido aos operadores de radar para que transmitissem informações diretamente aos oficiais de artilharia e planejamento do navio. Os destroyers dos Estados Unidos da América observaram os brilhantes projéteis do encouraçado desaparecerem nas nuvens baixas e ressurgirem 10 milhas adiante, mergulhando novamente do céu. As direções mudaram rapidamente conforme os navios americanos navegavam para o oeste. South Dakota disparou contra os destroyers japoneses usando sua torre de popa, mas conseguiu apenas incendiar o avião de reconhecimento que estava em sua popa. Outra salva, por sorte, jogou 2 aeronaves em chamas ao mar e a onda de choque apagou o fogo na terceira. No entanto, a formação da marinha japonesa se afastou do fogo que se aproximava e escapou ilesa enquanto lançava fumaça, embora este último esforço fosse de pouco uso contra o fogo guiado por radar. A interferência da própria ilha Savo, que contribuiu para a ruína dos cruzadores aliados na primeira batalha da ilha Savo, foi suficiente para manter os navios japoneses ilesos. A fé de Kondo em suas táticas pareceu ser confirmada quando, no momento em que os encouraçados dos Estados Unidos da América cessaram fogo, pois seus alvos sumiram na escuridão, a outra parte da formação japonesa iniciou o ataque. O cruzador Nagara, 5 destroyers, incluindo o Ayanami que patrulhava a região, enfrentaram os destroyers americanos que lideravam os encouraçados por alguns quilômetros. O confronto desigual iniciou com o United States Ship Walk e o United States Ship Preston presos no fogo cruzado, seus alvos escondidos visual e no radar próximos à ilha Savo. Atingidos repetidamente, tiveram salas de máquinas explodidas, torpedos incendiados nos lançadores e chaminés e montagens de armas destruídas. Walk teve seus depósitos de munição dianteiros detonados por um torpedo. Ambos os navios foram enviados para o fundo em minutos e os 2 navios restantes tiveram pouco melhor destino. Benham teve sua proa removida por uma lança e cambaleou fora de linha, mortalmente ferida, enquanto Gwyn teve a pouca sorte destinada aos destroyers americanos naquela noite. Os impactos apenas desativaram seus motores, deixando-a à deriva e sem energia.
A luta havia se aproximado o suficiente de Guadalcanal que havia alguma preocupação de que os barcos patrulha torpedo americanos na área pudessem sair e engajar os navios errados, muito como quase fizeram com Portland no início daquele mês. E então agora, pela primeira vez naquela noite, o United States Ship Washington entrou na luta e no resgate, passando entre os destroyers americanos em chamas e afundando. Ela e o restante das forças americanas naquela noite foram lideradas pelo contra-almirante Willis Augustus Lee, ou Ching Lee, para seus amigos, com a famosa transmissão sendo enviada de em espaço. "Estou passando. Este é o Ching Lee." Como um homem que ajudou a trazer para casa 4 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze em competições de tiro olímpico no período entre guerras, e enfrentou sozinho 3 atiradores 6 anos antes, durante os desembarques americanos em Veracruz, saindo vencedor, ele era algo como um especialista em artilharia e também apreciava e entendia as capacidades dos sistemas de radar de seu navio. Alguns disseram até melhor do que os operadores de radar a bordo do navio. Nesse sentido, os exercícios que ele havia feito com as equipes de artilharia do navio anteriormente na guerra conseguiram confundir até mesmo os próprios artilheiros mestres do navio com o almirante Lee, então tendo que explicar a eles algumas das soluções mais avançadas para os problemas de disparo que ele havia apresentado a eles, basicamente tratando os rifles de 16 polegadas do encouraçado como apenas enormes rifles de atirador. O que ele compreendia totalmente. Combinado com uma tripulação de artilharia já acima da média a bordo do Washington, a insistência de Lee em cada arma trabalhar para ser o mais precisa possível agora compensou, pois sua bateria secundária engajou a Yanami a uma distância muito longa. Normalmente, não é o melhor cenário para o 5-inch 38, pois, embora fosse uma excelente arma antiaérea, seu cano curto o tornava aceitável apenas em ações de longo alcance na superfície. Mas eles acertaram repetidamente, rapidamente incendiando o Iron Army, uma pequena vingança pelo massacre que os destroyers americanos sofreram e distraindo os japoneses de acabar com Benham e Gwin. Ainda assim, eram 4 destroyers fora de ação do lado americano, 2 dos quais já haviam afundado em troca de um destroyer japonês aleijado que estava prestes a afundar. Relatórios um tanto otimistas da formação japonesa, que agora estava confiante em lidar com os 2 cruzadores restantes, significava que o almirante Kondo considerava a formação americana derrotada com os pesados navios japoneses avançando em direção ao seu objetivo. As coisas estavam prestes a dar muito errado para os 2 couraçados americanos, no entanto. Washington estava virando à esquerda para desviar dos destroços dos navios americanos quando South Dakota começou a enfrentar problemas. A explosão dos canhões principais danificou sistemas elétricos, ativando disjuntores e cortando a energia de sistemas importantes devido aos danos e ao choque. Com a energia sendo redistribuída automaticamente e fluindo através de outros circuitos à medida que o sistema tentava redirecionar a eletricidade para manter as coisas operacionais, várias partes do navio começaram a piscar internamente, à medida que mais e mais disjuntores começaram a disparar e foram redefinidos apenas para disparar novamente. Então, um dos engenheiros, cansado de jogar o guacamole, amarrou um dos disjuntores mais importantes para que ele fisicamente não pudesse disparar. Isso acabou sendo um erro e uma sobrecarga em cascata incapacitou o radar do navio, rádios e treinamento de energia na maioria de suas armas, sem nenhuma maneira de se comunicar com Washington. South Dakota manteve o curso enquanto os homens na sala de comutação faziam o possível para redefinir a rede elétrica do navio. Assim, quando Venom surgiu da escuridão, cambaleando para longe da luta, South Dakota não tinha uma maneira fácil de se comunicar com ela, e não tinha como dizer a Lee que ela estava tendo que fazer uma virada oposta para este bordo para evitar o pequeno destruidor. Infelizmente, ela estava indo direto em direção às forças japonesas, silhuetadas contra os restos em chamas de seus escoltas, sem radar e com a visão noturna da tripulação arruinada pela proximidade com as chamas. Ela estava quase cega, e mesmo que não estivesse, suas armas eram praticamente inoperantes. Os sistemas voltaram a funcionar minutos após a grande falha de energia, mas esses poucos minutos colocaram a Dakota do Sul em perigo. Quando o radar despertou, ela se encontrou a apenas 5.000 jardas de distância da formação de Kondo, que prontamente a fixou nos feixes de numerosos holofotes antes de abrir fogo com todas as armas e lançadores de torpedos que possuíam, ao perceberem que este cruzador era na verdade um navio muito maior e muito mais perigoso. Felizmente,
Todos os 34 torpedos Long Lance disparados contra ela de alguma forma erraram ou foram evitados, mas agora uma chuva de projéteis veio explodindo. A maioria eram armas de menor calibre dos destroyers e cruzadores de disparo rápido, embora algumas de 14 polegadas do Kirishima também tenham se juntado. Conforme os sistemas voltavam à vida, a Dakota do Sul revidou primeiro com sua bateria secundária e, à medida que os sistemas na bateria principal voltaram a funcionar, dispararam algumas salvas. Mas o choque das armas continuou desligando os disjuntores e o radar repetidamente. Então ele voltou brevemente à vida, mas como na maioria dos confrontos navais, os acertos se concentraram ao redor da superestrutura frontal. Isso, de certa forma, foi bom para a Dakota do Sul. Você não pode realmente afundar um navio fazendo buracos na superestrutura. Mas, de outras formas, foi muito ruim, pois os operadores de radar viram suas telas escurecerem pela terceira vez, desta vez permanentemente, pois o fogo inimigo, estilhaços e explosões destruíram o rádio da Dakota do Sul, radar e montagens de controle de fogo primário. Suas armas estavam funcionando, mas não havia nada que pudessem ver para atirar. As tentativas de usar os localizadores de alcance nas torres resultaram apenas no brilho dos holofotes e nas chamas espalhadas pelo navio, que agora estava em chamas. Sem poder lutar ou se comunicar com o almirante Lee, o South Dakota desviou do bombardeio, que 24 vezes sem baixas o Kirishima o atingiu com vários projéteis de 35,56 centímetros, incluindo autoexplosivos, projéteis antiaéreos adaptados do tipo 3 e pelo menos um projétil perfurante de 35,56 centímetros, talvez mais. South Dakota teve sorte com este último, pois na curta distância em que a luta estava acontecendo, havia uma chance não insignificante do projétil penetrar na maior parte do caminho através da armadura do barbete de popa, que é onde ele acertou antes de detonar, o que não teria sido bom, pois poderia ter propelido muitos estilhaços muito quentes da armadura para o próprio barbete. No entanto, o projétil parece ter saltado do convés logo antes do barbete, quebrando a tampa perfurante da armadura e também parece ter impactado perpendicularmente graças à virada de South Dakota e à localização precisa do impacto no barbete. O impacto causou danos relativamente mínimos comparado ao que poderia ter ocorrido. As equipes de controle de danos extinguiram rapidamente um incêndio na sala de manuseio de projéteis de 5 polegadas que ameaçava se espalhar para os depósitos. Durante a confusão contra a Dakota do Sul, Washington rastreava um grande alvo na escuridão, desviando de destroços e sobreviventes dos escoltas dos Estados Unidos da América, alguns dos quais gritaram encorajamento para o navio de guerra vingar seus navios. Mas, com a Dakota do Sul incapaz de se comunicar e aparentemente tendo se desviado para a escuridão por conta própria, Lee não queria abrir fogo baseado apenas em retornos de radar, caso o contato fosse o navio de guerra americano errante. O assalto japonês, no entanto, removeu todas as dúvidas sobre quem era quem, já que agora Lee podia não apenas ver exatamente onde a Dakota do Sul sitiada estava, destacada como estava por holofotes e chamas, mas ele também podia combinar o grande alvo em seu radar com a forma sombria do Kirishima. Os japoneses haviam completamente esquecido sobre o segundo grande navio americano ou estavam completamente focados em trabalhar na Dakota do Sul. De qualquer forma, Washington se aproximou através da escuridão como o rápido predador dos mares que ela era e gosta-se de imaginar Lee gritando "Olá, sou eu!", abrindo fogo a uma distância quase a queima-roupa com os canhões pesados e a bateria secundária quase simultaneamente, metade dos canhões de 5 polegadas se juntando aos canhões de 16 polegadas para mirar no Kirishima, enquanto o resto se contentava em disparar contra o Atago. Sem engajamento a curta distância e com uma equipe de artilharia de primeira, Washington despedaçou Kirishima. O navio japonês Atago avistou Washington se aproximando apenas quando este abriu fogo, logo após o ataque à Dakota do Sul. Washington acertou quase 2 dúzias de tiros de bateria principal e um número similar de tiros de bateria secundária em cerca de 5 minutos de fogo devastador, provavelmente acertando com a primeira salva e então continuamente depois, com um breve intervalo durante a destruição para permitir que Lee avaliasse os resultados.
Sempre profissionais, Lee e Washington só reivindicariam os acertos da bateria principal espetaculares o suficiente para serem vistos e definitivamente contados como de 16 polegadas, explicando parte da discrepância entre as reivindicações oficiais da Marinha dos Estados Unidos da América após a guerra e os fatos reais, conforme mostrado pelo naufrágio. A tripulação do Kirishima, com uma perspectiva mais próxima da linha de frente, mencionaria mais acertos, incluindo alguns abaixo da linha d'água. Análises posteriores do naufrágio, dificultadas pelo fato de o navio ter virado de cabeça para baixo e detonado os depósitos de munição à frente, confirmam acertos subaquáticos e corroboram relatos japoneses. O almirante Lee se saiu muito melhor do que esperava, superando suas próprias expectativas. Primeiro, a sala de rádio foi atingida, depois os canhões dianteiros, em seguida os depósitos de munição à frente foram inundados. Os danos aumentaram, com água entrando de baixo, incêndios por todos os lados acima e os canhões principais desativados. Com o leme preso, o encouraçado debilitado entrou em voltas incontroláveis. Somente os eixos internos funcionavam, impossibilitando o contraste pelos eixos externos. Conforme a fumaça e gases quentes dos incêndios eram sugados para as salas de máquinas pelas entradas de ar, até esses espaços de engenharia tiveram que ser abandonados e os navios desaceleraram. Kirishima, para seu crédito, conseguiu alguns disparos de retorno antes que seus sistemas falhassem, mas nenhum acertou antes do último canhão de 14 polegadas ser desativado. O único dano de Washington seria um buraco em sua antena de radar de busca aérea, causado por uma arma principal de um destruidor ou possivelmente uma arma secundária de um cruzador ou do Kirishima. O almirante Kondo agora estava comandando do Atago e, apesar dessa reversão bastante espetacular, ordenou que seus naves sobreviventes procurassem e destruíssem quaisquer navios americanos restantes. De certa forma, você pode entender o porquê. Todos os destroyers americanos foram afundados ou recuaram, South Dakota afastou-se incapacitado e apenas um navio restava, ainda com todos os seus cruzadores. Quase todos os seus destroyers ainda flutuavam e ele tinha muitos torpedos. O único problema era que ninguém realmente sabia onde estava o verdadeiro assassino de Kirishima. Após uma breve busca, avistaram Washington se distanciando, tentando atrair os japoneses para longe de South Dakota. A isca funcionou. Os navios japoneses remanescentes dispararam rajadas de torpedos contra ela, mas o almirante Lee manobrou habilmente seu navio, evitando os torpedos tipo 93 e as águas rasas que o deixariam vulnerável. O navio de guerra americano recuou à noite para avaliar a situação. Lee pode ter infligido um golpe corporal na formação japonesa, mas agora ele estava no comando do único navio de superfície operacional dos Estados Unidos da América na área. Ele não estava deixando o campo, embora tivesse recebido os relatórios dos transportes japoneses sobreviventes. E se encontrando agora, tendo contornado a principal formação japonesa, ele decidiu ir atrás deles por sua parte, apesar de agora, tecnicamente, ter o caminho aberto para atirar em Henderson Field com seus cruzadores. Kondo parece ter esquecido sobre a Força Aérea Cactus e, em vez disso, se desviou e voltou para casa, deixando Ayanami para ser afundado e 4 destroyers para pegar os sobreviventes tanto do destroyer e Kirishima em termos de baixas. Na verdade, era um placar equilibrado, com ambos os lados, perdendo entre 240 e 250 homens cada, e enquanto os japoneses haviam perdido um destroyer e um cruzador de batalha, os Estados Unidos da América haviam perdido 3 destroyers e com outro fortemente danificado, e haviam tido um navio de guerra incapacitado, mas, ao contrário dos engajamentos anteriores, a Marinha dos Estados Unidos da América não havia deixado a Marinha japonesa no controle do campo de batalha. Ambos os lados haviam recuado, com Washington e Dakota do Sul se encontrando para a partida, e o real objetivo da marinha japonesa não foi alcançado. Isso seria agravado mais tarde naquela manhã, quando os 4 transportes, percebendo que não estavam seguros da atenção americana, encalharam-se para prevenir ataques aéreos que os afundassem, apenas para serem incendiados de qualquer maneira por ataques da Força Aérea Cactus e da Artilharia Terrestre dos Estados Unidos da América, matando centenas das tropas que eles haviam trazido e destruindo grande parte do equipamento pesado e suprimentos desesperadamente necessários. E isso não apenas significava que o ataque do exército japonês ao campo Henderson agora era muito improvável de ter sucesso, mas a perda de todos os navios de transporte significava que outra tentativa não seria feita, mesmo que o almirante Yamamoto estivesse preparado para jogar Kongo e Haruna após Kirishima e Hiei.
com apenas navios de guerra para transportar suprimentos e milhares de sobreviventes extras para alimentar, as forças do exército japonês enfrentavam uma morte lenta por inanição gradual, a menos que a marinha japonesa encontrasse rapidamente uma solução inventiva. A Marinha dos Estados Unidos da América admitiu que foi uma aposta, apesar de ter dado certo. Lee comentou que os encouraçados americanos não foram projetados para batalhas de curto alcance e a queima-roupa que enfrentaram. Mas não havia sido uma escolha. Sem o campo Henderson, as menos de 2 dúzias de aeronaves a bordo do Enterprise teriam sido a única cobertura aérea restante, então ele teve que ser defendido. Tudo isso levaria a uma última grande batalha naval na campanha de Guadalcanal. Porém, 15 de novembro foi um marco de transição. Essa foi a última vez que as forças de superfície japonesas navegariam ofensivamente com o objetivo de impelir as forças americanas cada vez mais improvisadas e avançar a si mesmas. A partir de agora, a situação geralmente seria a Marinha dos Estados Unidos da América na ofensiva, geralmente em força, e os japoneses fazendo tentativas cada vez mais desesperadas para se defenderem contra o avanço americano. Enquanto South Dakota estaria fora de ação por cerca de 3 meses, Washington, é claro, ainda estava disponível para ação. E embora localmente Halsey tivesse sofrido com uma falta distinta de cruzadores e destroyers disponíveis para esta segunda ação noturna, o status geral da Marinha dos Estados Unidos da América estava ficando cada vez mais forte, mais destroyers e mais cruzadores, e de fato mais navios de guerra estavam chegando, e em breve reforços chegariam trazendo as forças da Marinha dos Estados Unidos da América de volta quase à plena capacidade, enquanto as perdas japonesas eram praticamente insubstituíveis e levaram consigo muitos tripulantes experientes, o que esgotou severamente a capacidade japonesa de responder a novas incursões americanas. Mais tarde, a marinha japonesa estava longe de estar acabada. Ela continuaria tentando reabastecer as tropas em Guadalcanal e haveria uma série de outros confrontos, embora nenhum na escala deste, mas estava definitivamente em uma queda constante para o status que alcançaria em 1945. De fato, em menos de 3 meses, os japoneses concluiriam que sua posição em Guadalcanal era insustentável e começariam uma retirada e evacuação. Embora isso não ocorra sem contestação, como veremos em vídeos futuros. Você deve ter notado que este par de vídeos foi acompanhado por uma quantidade significativa de animação, e isso foi cortesia do Operations Room, um excelente canal que colaborou comigo na apresentação desta batalha, tanto aqui quanto no canal deles. Se você curte animações de história militar, confira o canal deles. Novamente, muito obrigado por todo o esforço na parte animada desta batalha. É isso, obrigado por assistir. Se tiver um comentário ou sugestão para revisarmos um navio, informe abaixo nos comentários. Não se esqueça de comentar no post fixado para perguntas sobre o dique seco.